Boa noite, Messias. Baixou o material já? Conseguiu achar? Luan. Enquanto o pessoal tá chegando, quem não tiver baixado o material, tá lá no link na bio. Só clicar lá, PDF abre, tá? O primeiro link que tá lá na bio, tá? O primeiro linkzinho tem lá, PDF da live de hoje. Só entrar e baixar. Valesca, como é que tá tua mãe, mulher? E aí, Rafael? Vai estudar AFO, é? Pois vá lá, Messias. Baixe o material que dá tempo. É o tempo que a Maria Antonizete entra aqui, viu? Professor Cardoso, bora fazer uma live de Constitucional e AFO pra derrubar logo de vez esse povo? Bom, pessoal, enquanto a Maria Antonizete não entra, quem tiver acessado o material aí, escolhemos 10 questões, tá? 5 de AFO e 5 de... Já pensou, Cardoso? Dá pra fazer um esquemazinho de AFO com constitucional tranquilo, viu? A gente pega aquela parte lá de orçamento, ó, mete bala. Sim, escolhemos 5 questões, tá? 5 questões da Antonizete de administração geral e pública, 5 questões de AFO. E a gente tinha combinado na última live que escolheríamos questões de múltipla escolha, tá? Então foi por isso que eu não peguei 15 questões, porque quando é certo e errado a gente consegue fazer mais rápido, né? Então, escolhemos questões de múltipla escolha, tá? Tanto eu como a Maria. Aleph, menino, quanto tempo? Pode? Eu respondi outra coisa aqui, gente. Tá? Então, ó, quem tiver com material aí, as 5 primeiras questões são de administração geral e pública e as outras 5 são minhas, tá certo? Tô só esperando a Maria Antonizete chegar. Pode começar que eu cheguei, né? Meu resumix. Ótimo. Tá? Enquanto a Maria Antonizete não entra, vamos fazer logo a primeira de AFO, tá? Escolhi 5 questões boas, tá? Questõezinhas que mesclam vários assuntos aí. E algumas delas, mais de um assunto dentro da mesma questão. A nossa primeira questão, gente, é de 2018, ela é de suprimento de fundos. A gente revisa todos os assuntos de suprimentos, tá certo? Aleph, depois, quando terminar aqui, fala comigo, tá? Então lá, primeira questão. Primeira de AFO, tá, gente? Lembrando que o material estão primeiro as questões da Antonizete, logo abaixo estão as minhas 5, tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, depois mais 5, tá bom? Vamos lá. Temos 1 hora de live, né? Sem enrolar muito. Primeira. Questãozinha 2018, TCE de Minas Gerais. Analista de controle externo, área administração, tá? No que diz respeito ao suprimento de fundos, assinale a opção correta. Gente, quem não tiver com o material, vai lá na bio rapidinho, tenta acessar do computador, né? Porque aí você abre o PDF na tela e fica aqui comigo me assistindo. Porque senão ou uma coisa ou outra só no celular não tem como, tá bom? Então, abre o PDF aí no computador e fica comigo aqui na live, tá certo? Então, vamos procurar a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. As restituições por falta de aplicação parcial ou total ou aplicação indevida constituirão anulação de despesa caso sejam recolhidas após o encerramento do exercício. Gente, qual é o erro desse item? Presta atenção. Quando há concessão de suprimento de fundos para o servidor, ele tem um prazo para aplicar e ele tem um prazo para prestar contas, tá certo? Caso ele não aplique ou haja alguma aplicação indevida e tenha que haver aquela restituição, se essa restituição acontecer no mesmo ano em que foi concedido o suprimento de fundos, aí a gente tem anulação de despesa. Se essa restituição se der no outro exercício, ou seja, virar o ano e houver a restituição depois, aí ele vai ser considerado o quê? Receita orçamentária. Então tem uma diferença, tá certo? Se a restituição de suprimento de fundos, isso aí, gente, quando cai, derruba muita gente, porque não tem, geralmente CESP não cobra nesse nível não. Mas
quando ela faz questão de múltipla escolha, ela costuma descer a mão mesmo, tá certo? Então, anotem aí. Restituição de suprimento de fundos. Se for no mesmo exercício da concessão inicial, vai ser anulação de despesa. Se aquela restituição se der em exercício posterior, ou seja, virou o ano e só depois houve a restituição, aí vai ser considerado receita daquele exercício. Então a letra A está errada, porque ele troca, né? Ele diz que é a anulação de despesa se for recolhida após o encerramento. Não. Se for após o encerramento, não é a anulação de despesa. É o quê? Receita orçamentária. Letra A, errada. Letra B. A comprovação dos saldos de suprimento de fundos aplicado até o dia 31 de dezembro do exercício financeiro deve ser feita até 31 de janeiro do exercício financeiro subsequente. Gente, presta atenção. A prestação de contas, vamos para a regra geral. A prestação de contas, ela deve ser feita no máximo até 30 dias. Porém, se for nesse período de mudança de exercício, levem para a prova que isso quando cai, muita gente esquece. Quando há troca de exercício, gente, não é 30 dias, vai até 15 de janeiro. Então, o erro da letra B é esse. Então, o prazo em regra para prestar contas são 30 dias. Então, você tem um prazo para aplicar e um prazo para prestar contas. Depois da aplicação, qual é o prazo para prestar contas? 30 dias. Agora, se for nessa época de virada de ano, aí você tem até 15 de janeiro. A questão diz que é até 31 de janeiro. Errado, tá certo? Regra, 30 dias. Se for decorrência em troca de exercício, aí você vai até 15 de janeiro. Professor, de onde é que tu tira isso que eu não vejo na Lei 4.320? Gente, esses detalhes mais aprofundados de suprimento de fundos, você vai pegar lá no decreto 93872 de 86, tá certo? Lembrando que esse decreto, ele aprofunda os estudos de restos a pagar, de suprimento de fundos, tá certo? Então esse item foi retirado, essa questão toda, na verdade, ela foi retirada do decreto 93872 de 86. E alguns itens aqui bem mais pesados foram tirados de decreto que alteraram esse de 86, tá bom? Maria Antonizete acabou de entrar. Maria Antonizete, vamos entrando aí. Faz o convite que eu aceito aqui, tá? Já tô na minha primeira diafo, daqui a pouco tu vai pra tua. Letra C. É vedada a abertura de conta bancária destinada à movimentação de suprimento de fundos. Deixa eu... Olá. Deixa eu ver aqui, tô aguardando aqui. Não tô te vendo ainda. Vocês estão vendo aí, Antonizete? Tá conectando a minha tela aqui pra mim. A minha tela aqui já tá dividida. Os dois. A minha ainda não. A minha tá conectando aqui. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Tá. Pessoal aí, fala aí alguma coisa se estão vendo. Se para vocês aparece. Ó, Elizabeth está dizendo, não tá te vendo. Deixa. Tenta de novo, vou cancelar, tá? Continuando, gente. Letra C. É vedada a abertura de conta bancária destinada à movimentação de suprimento de fundos. Gente, essa questão é aquele tipo de questão assim. Tá errada, mas é a mais certa. Tá certo? Só áudio, né? O pessoal tá falando aí que só áudio. E agora? Agora eu tô te vendo. Agora tá ok, pessoal? Só confirme aí, pessoal, tá? Se estão vendo os dois na tela, o áudio, o vídeo. Tudo ok? Pra gente não se atrasar aqui. Acho que sim, tá? Então, gente, voltando para a primeira questão, tá? Tá ok, né? Letra C é o gabarito na nossa questão. Tá? Vamos já ver que os outros itens estão claramente mais errados. Essa letra C, gente, essa letra C, ele é o item mais correto. Por quê? Porque ele é copiado e colado do decreto 9370 de 2008. Gente, o decreto 9370 de 2008, ele alterou o decreto 93872 de 86.
Quando esse decreto alterou, ele trouxe esse artigo copiado e colado, que diz: é vedada a abertura de conta bancária destinada à movimentação de suprimento de fundos. Acontece, gente, que alguns decretos posteriores inovaram no sentido de existir as chamadas contas tipo B. Tá? Eu falei das contas tipo B, que elas são exceção ao princípio da unidade de caixa ou unidade de tesouraria. Né? Qual é a regra? A regra é que todas as receitas do poder público, tá? Elas são recolhidas à conta única do Tesouro, a um caixa único. Mas existem algumas situações em que a gente vai ter uns caixas separados. E uma dessas exceções ao princípio da unidade de caixa é justamente essas contas tipo B. Gente, essas contas tipo B, elas são usadas justamente para movimentação de suprimento de fundos, para aqueles órgãos e servidores que não façam o uso de cartão corporativo do governo federal. Lembrando, quem usa cartão corporativo não usa conta tipo B. O cartão corporativo, né, servidor que faz o uso de suprimento de fundos, que é o cartãozinho corporativo do governo, o pessoal do executivo tem muito. Ele não é a exceção à conta única do Tesouro, não. O que é exceção à conta única do Tesouro é a conta tipo B, tá certo? Então, gente, essa letra C, ela é correta porque ela é copiada e colada do decreto 6370, que alterou o decreto 93872 de 86, tá? Porém, vocês saibam que, embora o decreto diga que é vedada a abertura de conta bancária, a gente tem, na regra, na prática, a abertura de contas tipo B. Ou seja, os órgãos do Ministério da Defesa, Ministério Público, Judiciário, aqueles órgãos ainda existem alguns setores em que eles não têm cartão corporativo. Então, quando eles não usam cartão corporativo, aí eles vão usar uma conta tipo B. Essa conta tipo B é aberta em CPF do próprio servidor, do próprio Banco do Brasil. Certo? Por isso que é exceção ao princípio da unidade de caixa. Perguntaram assim, precisa estudar esses decretos? É o seguinte, o 93872 você tem que estudar. Esse que eu estou falando, o 6370, você acaba estudando por tabela. Porque se você abrir no site do Planalto, ele já está compilado. Ele tem lá, alterado pelo decreto tal. Então, você vai ter que estudar o decreto 93872. Tá? Então, isso aqui não é mais novidade. Eu estou chamando a atenção que essa letra C, ela é a regra. O gabarito está correto, mas saibam que existem exceções. A conta tipo B, tá certo? Então, a letra C correta. A letra D. É vedada a concessão de suprimento de fundos a servidor que tenha a seu cargo a guarda ou a utilização do material a adquirir. Em qualquer hipótese. O erro da questão é só esse final. Não é em qualquer hipótese. Por quê? Porque o próprio decreto 93872, ele diz que salvo se ele for o único servidor disponível pela guarda do objeto. Então, qual é a regra, gente? Se você é um servidor responsável pela guarda do material, pela guarda daqueles bens que você vai usar como suprimento de fundos, a regra é que você não possa utilizar se você é o responsável, a não ser que você seja o único servidor disponível naquela unidade, naquele departamento, tá certo? O erro da questão é que ele fala em qualquer hipótese. Então, letra D errada. E a letra E, a concessão de suprimento de fundo se destina a despesas que não se possam subordinar ao processo normal de aplicação. Até aí tá ok. E prescinde de empenho prévio. Errado, gente, tá? Quando você faz a concessão de suprimento de fundos, você meio que aceita que já está havendo ali empenho, liquidação e pagamento. Entretanto, gente, não é uma despesa pelo enfoque patrimonial. Por quê? Porque a variação patrimonial diminutiva, ela só vai acontecer no momento da prestação de contas. Então, na hora que você concede suprimento de fundos, ele é um fato ali permutativo. Então, saiu o dinheirinho ali para a conta de suprimento de fundos, mas o poder público ainda tem o direito de exigir a prestação de contas. Então, na hora que se concede, é como se fosse uma despesa só pelo enfoque orçamentário. Pelo enfoque patrimonial, ainda não é despesa. Por quê? Porque a variação patrimonial diminutiva, ela só vai acontecer no momento da prestação de contas, tá certo? Então, a letra E, ela está errada porque ela não prescinde, ela não dispensa o prévio empenho
Pelo contrário, quando você faz a concessão do suprimento de fundos, você está fazendo ali, claro, empenho, liquidação e pagamento. O que vai acontecer depois é a aplicação e a prestação de contas. Isso aí pelo enfoque patrimonial, tá certo? Então, questãozinha pesada. E mais uma vez eu deixo claro para vocês, a letra C, ele é o item mais correto ou menos errado. Por quê? Porque ele traz a regra, ele esqueceu da exceção. Mas a gente conseguiu claramente identificar o erro grotesco de todos os outros itens, tá certo? Então, gabarito da primeira diafo, letra C. E a Maria Antonizete entrou, né? Vocês estão aí com ela. E a gente vai fazer assim, Maria. Eu comento uma diafo, tu comenta uma da tua parte de administração. Tá certo? Então, pode Tá ficar uma certo. questão aí. Vamos lá, né, gente? A primeira questãozinha. Eu trouxe aqui para vocês, já devem, quem baixou o material já viu, né? Essas questões não são tão comuns assim nos sites de questões, porque essa prova foi do curso de formação da CGF, a prova que foi aplicada após o curso de formação. A gente passou por duas provas, né? Uma prova geral, que todo mundo fez, e depois os aprovados para fazer o curso. Teve um curso de um mês depois dessa prova, mas ela também está lá no site do CESP, pode baixar lá e estudar por ela também. Mas pode, nem com essa pode. dúvida. Pode, tá lá no site do CESP. Só que se você procurar no Q-Concurso, por exemplo, você não encontra essas questões. Não encontra. Você não encontra. Porque, assim, nem todas as matérias são comuns, mas muitas são, né? Tem coisa de constitucional, lá tem coisa de AFO, tem questões de AFO lá, que para ti vão ser bem novidades, tu pode pegar umas lá. Vou pegar. E aí, mas não estão muito difíceis não, as de AFO, mas tu pega lá como são novidades, né? É bom. E aí eu trouxe... É bom sim, porque são questões novas, né? Que não são de fácil acesso. E, tipo, é bom estudar por esse tipo de questão. Por exemplo, se tem alguma questão das tuas que pede para marcar incorreta, o aluno tem aí marcar incorreta, errada, o aluno tem 4 itens corretos, né? E é importante o aluno estudar contexto. Serve como estudo. Isso. Né? Serve muito como estudo. Pois é, aí são 4 questõezinhas da LAI, né? A Lei de Acesso à Informação está sendo muito cobrada agora, ela veio no edital da ALCE, né? É como eu digo, transparência, acesso à informação, controle social, tudo isso é tendência de cobrança, né? Tudo isso é tendência de cobrança. Então, eu trouxe as questõezinhas da LAI, trouxe todas que tinha, como não tinha 5, tinha só 4, aí eu botei uma de governança também, né? Então, vamos lá, começando aqui pela primeira. A respeito da abrangência subjetiva da Lei de Acesso à Informação, a LAI, assinale a opção correta, certo? Ele quer correta mesmo aqui. Vamos lá. Alternativa A. As entidades privadas sem fins lucrativos não se submetem à LAI, no que se refere à parcela de recursos públicos recebidos e à sua destinação. Errado, né, gente? Com certeza se subordina. Claro que só referente a essa parcela do que ela recebe do poder público, mas referente a essa parcela, sim, ela está subordinada à LAI, né? A LAI, ela é uma lei federal, mas ela tem âmbito, assim, nacional, ela é aplicável a praticamente todos, né? A todos os entes, a todos os órgãos, e até mesmo a empresas privadas que recebam, né, verbas do poder público. Claro que só referente a essas verbas, né? Mas, referente a essas verbas, vai ser subordinada. Então, o item está errado porque ele diz que não vai, né? Não precisa se subordinar à LAI. E se subordina. Então, o item A, ele vai estar errado. O item B. O direito de acesso à informação deve ser compreendido em sentido restrito, prevalecendo-se tanto o acesso à informação que dizem respeito à gestão pública, quanto às informações de particulares, inclusive de terceiros. O acesso à informação, pelo contrário, ele não é entendido de forma restrita, muito pelo contrário, ele é de forma ampla, né? Hoje em dia, o princípio é da publicidade geral. O sigilo é que é a exceção, né? O sigilo é que deve ter restrições, precisa ser justificado, precisa ser fundamentado, né? Tem autoridades certas para poder colocar em graus de sigilo, nos graus de sigilo, né? Então, assim, o acesso à informação, ele é amplo e ele é a regra geral, certo? E é princípio, inclusive. Então, o item B também não responde, né? Porque ele quer correta. Item C. O direito de receber informações sem restrição de acesso será assegurado ao cidadão quando, em um mesmo suporte, né, documento ou banco de dados, coexistirem informações sem restrição de acesso e informações protegidas pelo sigilo.
o item C é a nossa resposta, isso aqui está correto, isso aqui acontece muito, pode ser oferecida essa informação, mesmo que no mesmo documento, né, o mesmo suporte, existem juntos informações que são disponíveis para o livre acesso e existem informações que são sigilosas. O que acontece? Essas informações sigilosas, elas podem vir como tarjada, certo? Com uma tarja de que são sigilosas, e aí vai ser ocultada somente essa parte. Mas aquilo que é aberto ao público, o cidadão tem direito. Então, vai ser fornecida essa informação, e aí vai vir uma tarja, vai ser encoberta somente essa parte que está coberta pelo sigilo, devidamente, né, fundamentado e colocado nos graus de sigilo, secreto, tá secreto ou reservado, né? Então, o item C, essa é que é a nossa resposta. Então, vamos ao item D, qual é o erro? A lei deve ser observada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Até aqui, corretíssimo, tudo certo. Cabendo aos tribunais seguir legislação específica. Não, gente, os tribunais não vão seguir legislação específica, vai ser a lei também, né? A lei se aplica a todos os entes, a todos os órgãos, a todas as entidades, inclusive a empresas públicas que recebam verbas do setor público referente somente a essas verbas, claro, né? O que digam respeito a essas verbas. Né? As dependentes. Né? Isso, tudo vai estar aqui, o que for referente à verba pública vai ter que ser dado o livre acesso à informação, né? Com certeza. Então, todos se subordinam, e aí o que acontece? Os estados e os municípios, eles podem até editar uma lei própria, mas para regular determinadas matérias. Por exemplo, o estado do Ceará tem uma lei bem parecida, quase tudo é igual à lei, né? Copiado e colado, tipo assim, a 8.112 e as leis dos servidores, né? Que é tudo parecido, mas o estado do Ceará tem a sua própria também, mas o que vai diferenciar, basicamente, os órgãos e as autoridades que vão ser responsáveis por colocar em grau de sigilo, né? Os que vão responder os recursos, porque aí vai variar, né? Claro, da União são determinados órgãos e do estado vai ser outro, né? Então, as autoridades mudam, né? A quem você vai recorrer em caso de negativa. Então, basicamente isso, né? Coisas mesmo bem práticas. Porque a regra geral, todos estão subordinados pela lei. Todos os entes. Perfeito. Então, a primeira é letra C, não é isso? Letra C. Boa. Primeira de administração. Então, agora vamos para a segunda de AFO, tá? Desce o material um pouquinho, vai ficar nesse sobe e desce aí, tá? Para a gente dinamizar aqui a live. Segunda questão, mais uma prova, da mesma prova, tá? TCE Minas Gerais, analista de controle externo, área administração. Vamos lá. Temos 4 assertivas e vamos julgar uma a uma para marcar o gabarito correto, tá certo? Então vamos lá. O inciso 1 diz: o orçamento base zero pressupõe um reexame crítico dos dispêndios de cada área governamental após cada ciclo orçamentário, de modo que não haja direitos adquiridos sobre o montante dos gastos do exercício anterior, salvo no caso de despesas de caráter obrigatório. Gente, temos 2 erros nesse item. Primeiro erro. Primeiro é que para o orçamento base zero, de fato, todas as receitas e despesas, né? O orçamento em si, ele tem que ser revisto, mas não após cada ciclo orçamentário, mas a cada exercício financeiro. Então, vocês entendam que ciclo orçamentário, ele vai bem além de um exercício financeiro. O ciclo orçamentário, ele começa lá na previsão, né? Na elaboração da proposta, ou seja, um ano antes. Ele vai pegar todo o ano da execução da LOA, e ele ainda vai pegar mais o ano da prestação de contas. Lembrando que tivemos casos aí que as prestações de contas, sei lá, de determinado presidente demoraram anos para serem julgadas. Ou seja, aquele ciclo orçamentário demora o período de tempo necessário até que você faça o controle e a avaliação daquele orçamento. Tá certo? Então, o primeiro erro da questão é que ele fala que o orçamento base zero ele vai pressupor um reexame crítico, mas não cada vez que troca o ciclo orçamentário, mas cada vez que troca o exercício financeiro. Primeiro erro da questão. Segundo erro é que ele coloca lá no final, salvo no caso de despesas de caráter obrigatório. Gente, é o pontapé inicial do orçamento base zero. Não existe direito adquirido no que diz respeito à previsão de receita e fixação de despesa. Tudo deve ser questionado. Então, mesmo aqueles gastos que são recorrentes, gastos de programas de duração continuada, pagamento de salário, despesas de manutenção, até essas, se o orçamento base zero fosse aplicado, até essas deveriam ser colocadas em xeque, deveriam ser colocadas a debate. Ou seja, teria que se discutir todo o orçamento, independentemente de existir ou não
despesa de caráter obrigatório. Então, o inciso 1 está totalmente errado, tá certo? Cíntia, minha chefe, gente, aí na live. O inciso 2 diz o seguinte: no orçamento de desempenho ou tradicional, primeiro, já começou errando aí, né? Orçamento de desempenho é uma coisa, orçamento tradicional é outra. Embora seja possível saber o que o governo faz, não ocorre vinculação com o planejamento governamental. Gente, tome cuidado com esse item. O erro desse item é simplesmente a palavra ou. Por quê? De fato, tanto o orçamento de desempenho como o orçamento tradicional, que é o orçamento clássico, os dois, ele ainda não tem o planejamento atrelado, né? Ele não usa o planejamento como um objeto de gestão entre as funções executivas do governo e as atividades executivas dos órgãos. Então, de fato, o planejamento, ele não existe no orçamento tradicional e nem no orçamento desempenho. Agora, o erro da questão é que ele diz, no orçamento desempenho ou tradicional, errado. Eles são totalmente diferentes. Primeiro que o orçamento desempenho, ele é meio que uma evolução do orçamento tradicional, tá? Então a gente sai daquela ideia de um orçamento voltado só para o elemento de gasto, para o objeto de gasto, do controle político, aquele controle bem arcaico mesmo, e a gente tem sim uma evolução. A gente passa a estudar os programas de trabalho, os custos dos programas. Entretanto, nas duas técnicas orçamentárias, nós não temos ainda a ideia de planejamento governamental como um elo entre orçamento e gestão. Então, o item 2 está errado. O item 3. O orçamento participativo caracteriza-se por uma participação direta e efetiva das comunidades, de tal forma que o chefe do Poder Executivo está obrigado legalmente a seguir as sugestões da população. E aí vem o erro, gente. Preste atenção. O orçamento participativo, ele é obrigatório nos municípios. A gente vai já ver esse item. Os municípios, tá? Então, a Câmara Municipal, né, a Câmara de Vereadores, ela está vinculada a fazer as audiências públicas no que diz respeito à elaboração do orçamento. Entretanto, ela não está obrigada a acatar tudo aquilo que é levado como proposta popular, tá certo? Então, o inciso 3, ele está errado porque o chefe do Poder Executivo, ele não está obrigado a seguir as sugestões da população. Ele não está obrigado. Vai haver, sim, uma participação popular na etapa de elaboração do orçamento. Vai haver audiência pública, escuta pública, participação popular na proposta. Mas não há vinculação entre a aprovação do orçamento e tudo aquilo que foi levado como proposta, tá certo? E outro erro, gente, não é o executivo que aprova o orçamento. Quem aprova o orçamento é o legislativo, tá certo? Então, a letra 3, mesmo se você procurar achar ela certa, ela tá totalmente errada. Isso, Cíntia, faz a escuta da população, mas não tem caráter vinculativo. Agora, presta atenção no item 4 dessa questão. No âmbito dos municípios, o orçamento participativo é de observância obrigatória, de modo que a realização de debates, audiências e consultas públicas é condição obrigatória para a aprovação do orçamento anual pela Câmara Municipal. Gente, esse item está correto. Presta atenção. A Câmara Municipal, ela está obrigada a ouvir a população, a chamar a população para audiência pública, para escuta pública de determinados assuntos de interesse do município. Entretanto, ela não está obrigada a tudo aquilo que é proposto. Então, olha o detalhe da questão. Ela está obrigada a promover a participação popular, mas ela não está vinculada a aprovar tudo aquilo que é sugerido. Senão, gente, a gente tiraria a legitimidade do Poder Legislativo e dava para o povo. Tá certo? Então, a letra, né, o inciso 4, ele está correto. É o único inciso correto dessa questão. E a gente tem aí o gabarito letra B de bola, tá certo? Segunda questão, letra B. E vamos agora para a segunda de administração aí, com a Maria. Vamos lá. Mais uma questãozinha sobre a LAI, tá? A LAI, para quem chegou depois, Lei de Acesso à Informação. Só beber água, pode ficar aí. Uma demanda direcionada aos órgãos e às entidades da administração pública, sejam sujeitos de direito público ou privado, realizada por qualquer pessoa, física ou jurídica, que tenha por objeto um dado ou informação, é denominada, ou seja, ele quer saber aqui nesse item
o que é uma demanda como pedido de um dado ou informação, uma demanda que solicite um dado ou informação. E essa demanda vai ser direcionada a um órgão ou entidade da administração pública, né? Seja um sujeito de direito público ou privado e realizado por qualquer pessoa, física ou jurídica, que qualquer pessoa pode solicitar. Então, ele quer saber o que se denomina isso. E é justamente o pedido de acesso à informação. Esse é o conceito do pedido de acesso à informação. É uma demanda que é direcionada aos órgãos ou entidades da administração pública, sejam de sujeito de direito público ou privado, né, todos estão sujeitos à lei, e isso pode ser realizado por qualquer pessoa física ou jurídica pode solicitar, né, esse acesso à informação, e tenha por objeto um dado ou informação. Isso é justamente o pedido de acesso à informação. Por que não são os outros, né? A transparência passiva é quando realmente o poder público recebe um pedido de acesso, mas acontece que a transparência passiva ela é maior que somente o pedido de acesso à informação. E esse enunciado aqui, esse comando, ele veio justamente com o conceito do pedido de acesso à informação, que é quando ocorre essa demanda, né, por um dado ou informação. Isso é o pedido de acesso à informação. A transparência passiva ela é um pouco mais abrangente que isso, ela abrange também todos os mecanismos de orientação das pessoas, do cidadão, como eles vão ter acesso, como vai ser possível pedir esse acesso à informação. Então, ela é mais ampla, né, certo? A transparência passiva, ela engloba o pedido de acesso à informação. Por isso que a resposta correta é pedido de acesso à informação, que é o mais correto, é o mais preciso. Uma consulta não tá de forma muito aberta também, muito abrangente, então não responde, não é uma simples consulta. Transparência ativa é quando a própria administração ela já disponibiliza os dados, né, normalmente nos sites, nos portais de transparências, ela já disponibiliza os dados sem que necessite ser pedido. Então não há essa demanda, ele já é aberto, já é divulgado. Tem alguém dizendo aqui, mulher, eu achei... Não, continua. Eu achei que era... Ai, Jesus. Então, vamos lá. Então, a transparência ativa, ela já ocorre sem que haja uma demanda, certo? Ele já disponibiliza, os órgãos já são obrigados a disponibilizar nos portais da transparência todos os dados, como o do orçamento, né, como os dados sobre os servidores, a remuneração de servidor, isso tudo já está disponibilizado ativamente sem que haja um pedido, certo? Então, por isso também não é transparência ativa. Então, nossa resposta é letra D, pedido de acesso à informação. O que é o pedido de acesso à informação? É justamente o que o enunciado diz. Uma demanda direcionada aos órgãos ou entidades da administração pública, de qualquer direito público ou privado, e que pode ser realizada por qualquer pessoa, física ou jurídica, e vai ter como objeto um dado ou informação. Isso é o pedido de acesso à informação. É a letra D, né? Que tu falou letra aí, D. Letra D. Letra D. Letra D é a resposta da questão número 2 de administração sobre a Lei de Acesso à Informação. Essa lei cai o pessoal da ALCE, viu? E tá a tendência de cair na maioria dos concursos. Caiu para MP Ceará também. Cai na Assembleia Legislativa. Então vamos lá. Terceira. Agora a gente vai para a terceira de AFO. Desce o material aí. Vamos para a terceira de AFO, tá certo? Prova de 2018. Tribunal de Contas da Paraíba. Auditor de Contas Públicas. Vamos lá. O anexo de metas fiscais que integra o projeto de LDO deve dispor sobre... Gente, essa é uma questão tranquila, mas que alguns alunos ficaram meio em dúvida no seguinte. Se o anexo de metas fiscais integra o projeto de LDO, então, em regra, tudo que dizer respeito à LDO vai dizer respeito a anexo de metas fiscais. Não. O anexo de metas fiscais, ele integra, sim, o projeto de LDO. Mas, lá no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos o que é que a LDO vai trazer, além do que diz respeito à Constituição Federal. Vocês sabem que, lá na Constituição, no artigo 165, parágrafo 2º, nós temos as atribuições da LDO. Só que você tem que estudar o 165, parágrafo 2º, com o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se você for no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz assim, a LDO vai dispor, além do que está na Constituição, também sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas sobre limitação de empenho, né? Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados com recursos do orçamento, regras atinentes a transferências para entidades públicas ou privadas, tá certo? Ou seja,
tudo que está no artigo 4º diz respeito à LDO no geral. Se você for para o parágrafo 2º e para o parágrafo 3º, aí você vai estudar sobre o anexo de metas fiscais, tá certo? E dentro do anexo de metas fiscais, gente, tá todo esse estudo atuarial. O que é esse estudo atuarial? É aquela avaliação das metas do regime geral de previdência social, regime próprio de previdência social, os fundos e o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, esse estudo dessas metas, né? Essa avaliação atuarial, ela é feita dentro do anexo de metas fiscais. E o anexo de metas fiscais, ele integra a proposta de LDO. Então, essa questão, ela é fácil, mas você tem que tomar cuidado em não levar tudo que é da LDO para o anexo de metas fiscais. Não. Se o anexo de metas fiscais integra a LDO, então a sua lógica é tudo que integra o anexo integra também a LDO. Mas nem tudo que integra o projeto de LDO vai estar dentro do anexo, tá certo? Então, gabarito da nossa questão, letra B. Lembrando que o que está na letra A, o que está na letra C, o que está na letra D e o que está na letra E são todos os incisos do artigo 4º, né? Inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? O item A, o item C, o item D e o item E são atinentes à LDO. O item B é atinente diretamente ao anexo de metas fiscais, tá? Então, a terceira, gabarito letra B. E vamos aí para a terceira de administração agora. Vamos lá, minha gente. Voltar aqui que eu estou acompanhando as questões de AFO também. Agora vamos para a terceira de administração. Mais uma questãozinha sobre a LAI, tá? Quanto à proteção da informação pessoal, assinale a opção correta. Letra A. O acesso a informações pessoais poderá ser autorizado sem o consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Não, gente, essa não é a regra. A regra é que, para se ter acesso a informações pessoais, seja necessária a autorização da pessoa a quem ela se refere. Por exemplo, os órgãos públicos, eu sou servidor, então, assim, acontece de, por exemplo, você conceder autorização para o seu órgão de gestão de pessoas, por exemplo, ter acesso à sua declaração do imposto de renda. Mas você concede o acesso, né? Não é tem que autorizar, assim. Isso, tem que autorizar. Nesse mês mesmo, aqui no tribunal, tá tendo a atualização dos bens, né? Você tem que fazer aquela declaração anual. E aí você pode substituir, né? Isso, eu tenho que entrar no sistema de gestão de pessoas, no nosso RH. Eu entro no RH, eu autorizo a eles acessarem o recibo da minha declaração do imposto de renda. Mas eu tenho que autorizar. Tem que autorizar. Sim, eu tenho que autorizar, mas eu também sou penalizado se eu não fornecer, né? Porque você meio que você está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. A declaração você é obrigado. Declarar os seus bens para o órgão em que você trabalha. Mas é isso mesmo. Precisa do consentimento. Precisa do consentimento. Assim, até existem exceções na lei, mas é em caso de ser necessário para uma questão de saúde, para uma questão médica, ou até mesmo às vezes para pesquisas, mas assim, quando é disponibilizado para pesquisas, não disponibiliza o nome da pessoa e, tipo, não vai nos detalhes, né? Entra, às vezes em pesquisa, quer saber a faixa de renda de tal lugar, aí disponibiliza, mas não vai nominal. Então é bem exceção, e mesmo quando acontece, ou com autorização, ou dessa forma, para questão de saúde, para outros detalhes, mas sem ir no detalhe, sem específico, porque as informações pessoais, elas já são sigilosas, né? O que é o livre acesso é a informação pública, e não a informação pessoal, né? Então, mas a lei trata um pouco, sim, lá da informação pessoal, e aí ela traz esses detalhes, né? E aí, então, a letra A está errada, né? Letra B. Caso o pedido de acesso à informação pessoal seja negado, o cidadão pode recorrer no prazo de 15 dias a contar da sua ciência. Não vai ter esse pedido de acesso à informação pessoal, né, de um cidadão quanto a outra pessoa, por exemplo. Não vai acontecer. E caso você peça uma informação sua, na verdade, os prazos são de 10 dias e não de 15. Então, o item B também descartado. Letra C. Todo recurso de pedido de acesso à informação negado deverá ser dirigido à autoridade hierarquicamente superior ao servidor responsável pela elaboração da resposta inicial, que deverá analisá-lo no prazo de 10 dias.
Da mesma forma, né, o pedido de acesso em geral não é sobre informação pessoal, é sobre a informação pública. E também o prazo é para essa reanálise ser feita é de 5 dias e não de 10 dias, certo? Então, o item C também descartado. Aí o item D, que é o nosso gabarito. As informações pessoais devem ser protegidas quando se referirem à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Pronto, tá lá desse jeitinho na lei, né? As informações pessoais são aquelas relativas à pessoa natural, né? E elas são protegidas quando se referir à intimidade, vida privada, honra e imagem da pessoa. Então, é justamente o item D, nossa resposta. Tá redondinho. Letra de lei nessa questão. Letra de lei, total. Quando cai esse assunto, Maria, é mais literal, Letra não de é? lei. Muito, muito, muito literal. E é uma lei bem, bem interessantezinha, curta também a lei, não é uma lei, não é uma lei tão chata e também não tão extensa, é tranquila. E dá para você entender a lógica dela fácil, mas você vai ter que se ater nos detalhes mesmo de letra de lei, né? Tem o artigo 4º, que eu acho que é um que é só de conceitos, então, pronto, é a cara de banca, né? Quando tem um inciso de vários conceitos, né? Para esta lei, isso aqui significa isso. Pronto, aí vem uma lista e vai dizendo os conceitos. Tem que decorar aquilo ali, tem que memorizar, porque vai cair, né? Inclusive, informação pessoal, vai ter lá o que é informação pessoal. E aí a banca, às vezes, troca com outro conceito, é a cara. Então, assim, é letra de lei. Essas questões de leis, assim, é a cara mesmo, ser desse jeito. Então o gabarito da tua é letra D, né? Tua terceira? Letra D, isso, letra D. D. Vamos lá para a quarta de AFO, tá? Desce o material aí. Estamos concluindo a parte de AFO, tá? Tem uma dúvida para ti aí. Daqui a pouco tu responde. Quarta. A classificação orçamentária da despesa ou classificação para os cidadãos que proporciona informações gerais sobre as ações do Estado e fornece bases para a apresentação de estatísticas sobre a aplicação de recursos públicos nos principais segmentos de atuação governamental é denominada, professor, pelo amor de Deus, o que diabo é isso? Gente, a banca trouxe uma definição doutrinária de uma classificação aí, tá? Qual é a palavra-chave dessa questão para você identificar a classificação? É o final, quando ele fala assim. Ele quer saber que a aplicação dos recursos nos principais segmentos de atuação do governo. Ou seja, o governo está investindo em educação, o governo está investindo em saúde, em segurança, em políticas urbanas, planejamento, enfim. Essas áreas, esses segmentos em que o poder público está investindo o orçamento, são as funções de governo. Então, essa é a classificação funcional. Então, vejam que essa é uma questão doutrinária que a CESP não costuma cobrar, tá certo? Essa eu marquei, mas na prova eu deixaria em branco. Lembrando que você não pode deixar em branco as questões da CESP de múltipla escolha, tá? Não faço isso, não pode deixar em branco, não. Você deixa em branco as que são certas e erradas. As de múltipla escolha você não pode, você tem que marcar. Viu? Então, gente, eu trouxe essa questão. Ela não é difícil, mas ela é de uma doutrina pouco cobrada. Mas eu já estou dizendo para vocês qual é a palavra-chave para você identificar a classificação funcional. A classificação funcional, ela vai responder a qual pergunta? Em que área o governo gasta? Educação, saúde, segurança? Pronto. Em que área? Classificação funcional. A classificação programática, gente, diz respeito aos programas, às ações, se é um projeto, se é uma atividade, se é uma operação especial. Essa classificação ela está elencada lá na portaria 42 de 99, do Ministério do Planejamento. A classificação por natureza, ela leva em consideração o fato gerador em si, da receita ou da despesa, tá certo? A letra C fala por modalidade de aplicação. Primeiro, modalidade de aplicação não é uma classificação. A modalidade de aplicação ela está vinculada à classificação por natureza da despesa, tá? Então a gente tem categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação. A modalidade ela não é uma classificação, tá certo? Ela é uma das etapazinhas, né? É um dos tópicos da classificação por natureza. A letra D diz que é a classificação institucional. Não. Gente, a classificação institucional, ela responde a qual pergunta? Quem está gastando o orçamento? Quem gasta? Qual é o órgão que gasta e qual é a unidade orçamentária que gasta?
Então, quando você faz a pergunta, quem está gastando, é a classificação institucional. Quando você faz a pergunta, onde se está gastando, é a classificação funcional. Ou seja, é em que segmento, em que setor público você está investindo aquele gasto público. Então, gabarito da quarta questão, letra E, classificação funcional. Letra E, quarta letra E. Deixa eu ver, tem dúvida aí? O Alisson colocou, ministério, por exemplo, isso. O ministério, né? Você tem o órgão orçamentário e as unidades orçamentárias. Aqui no âmbito estadual, na Bahia, né? Então, Poder Judiciário, nós temos o órgão, quem é o órgão? Tribunal de Justiça. E dentro do Tribunal de Justiça, nós temos 4 unidades orçamentárias, tá certo? Lembrando que, já comentei aqui em outras lives, que não é obrigado a um órgão ter somente uma unidade orçamentária, tá certo? Nós podemos ter mais de uma unidade orçamentária vinculada a um órgão orçamentário. Classificação institucional. Gabarito da nossa questão, a letra E, funcional, tá? E vamos aí para mais uma de administração. Eu não peguei direito a dúvida que tinha, mas acho que falava sobre a situação era sobre a lei, né? De que tem o prazo de 20... Assim, professora, tem uma situação sobre a informação. Imediatamente 20 mais 10 dias o prazo. É o seguinte, é porque assim, quando é feito o pedido de acesso à informação, se a informação já estiver disponível, ela deve ser dada imediatamente. Essa é a regra. Aí não está completamente disponível, tem que procurar no órgão, solicitar e tal. Aí é um prazo de 20 dias, é o prazo regular. E esse prazo de 20 dias é prorrogável por mais 10. Então, é isso, né? A informação, quando você faz o pedido dessa informação, é para ser dado imediatamente, essa é a regra. Se não for possível imediatamente, 20 dias, prorrogável por mais 10. Esse é o caso do pedido de acesso à informação. Não é lá dos recursos, né? Porque talvez ela perguntou desse caso aí, que eu estava falando lá dos prazos, mas eram prazos para recursos, para análise, né? Não é isso. Tá? É do pedido de acesso mesmo. Mas tem isso mesmo. Imediatamente, 20, depois mais 10. Perfeito. Quem sabe faz ao vivo, né, Fia? Aí vamos lá, aqui voltar. Vale, meu Deus, sair das questões. Vai para a quarta. Certo. Vamos lá. Devem estar em transparência ativa, de acordo com a Lei nº 12.527 de 2011, que é a LAI, e com o Decreto Regulamentador 7.724 de 2012, as seguintes informações, né? Essa questão era um pouquinho mais pesada porque ela cobrava também o decreto, então, mas a gente consegue chegar a ela mesmo só pelas noções da LAI, certo? Então, assim, você só vai estudar o decreto se o seu concurso pedir, né? Mas pela LAI já dá para a gente se virar com a questão, então eu deixei ela aqui sempre, né? Então vamos lá, letra A. Todas as licitações realizadas, né? A gente já deve estar na transparência ativa, que é aquela que eu falei, quando o órgão já deve disponibilizar, independentemente de qualquer pedido. Não existe a demanda, já é obrigado a disponibilizar. Então a letra A, ele diz: todas as licitações realizadas com editais, anexos e resultados, não sendo consideradas as licitações em andamento. Pronto, esse é o erro, né? Porque com certeza as licitações em andamento devem ser disponibilizadas. Então o erro é só esse não aí. Só o não. Se a pessoa tiver uma noção de lei de responsabilidade fiscal, ela sabe que isso tem que ser publicado, né? Em tempo real. Pois é. Então você só corta o não aí e serve para estudo, né? Todas as licitações realizadas com editais, anexos, resultados, inclusive as licitações em andamento. Então, corta o não e fica sendo consideradas as licitações em andamento, fica certinho. É só o não, o problema desse item A. Item B. Remuneração e subsídios recebidos por ocupantes de cargo, posto, graduação, função e emprego públicos, excluindo-se auxílios, ajuda de custos, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias. O problema desse item aqui é o excluindo-se, é para ser incluindo-se, certo? Então, você não vai excluir nada, né? Auxílios, ajuda de custos, esses jetons que pode até causar alguma confusão, é só um tipo de remuneração também. Não é nada demais, não. Eu vou procurar o que é jetons. É um tipo de remuneraçãozinha também, mas tudo deve ser incluso. Então, o problema desse item é só o excluindo-se. Troca para o incluindo-se e vai estar correto. E a letra de lei, acho que está desse jeito aqui no decreto. Mas você não precisava ler o decreto para saber que vai ter que estar disponível também, né? Os auxílios, a ajuda de custo. Mesmo que você ficasse com uma dúvida nos jetons, mas você já vai saber que não precisaria excluir auxílios, ajuda de custos, né? Então, você já mataria esse item por aí. Então, o item B também não responde.
Item C. Programas, projetos, ações, obras e atividades com indicação da unidade responsável, né? O institucional aí, quem, né? Principais metas e resultados. Com certeza, né, gente? Os programas, os projetos, as ações, as obras, tudo isso deve ser disponibilizado já em transparência ativa, né? Com certeza, tudo a ver com responsabilidade fiscal, com transparência. Com certeza, tudo isso aqui vai ter. Isso é objeto da lei orçamentária anual. Pois é, então já vai estar, né? As ações orçamentárias, elas têm que vir com o projeto, com as ações, com as obras, com as atividades. Então, isso já é publicado no orçamento. Isso. Então, isso aqui já é da transparência ativa. Então, o nosso item da 4 é a letra C, certo? Vamos ver por que não é a D. Resumo da execução orçamentária. O problema aqui é que colocou só resumo, na verdade é detalhado. Tem que ser colocado a execução orçamentária de forma detalhada. Eu disse, não, vou esperar, ela vai comentar na live mesmo, mas foi a única questão que eu fiquei com dúvida nessa tua parte aí. Porque tem que ser detalhado. E no decreto diz, né? A execução orçamentária e financeira de forma detalhada. Aí o decreto diz desse jeito. Aí ele coloca na questão o resumo, é por isso que vai estar errado. Responsabilidade fiscal. Ele diz pormenorizadas, né? Na publicação você tem que publicar a receita por categoria e origem, a despesa por categoria e grupo. Então tem que ser detalhada. Não é para ser resumida, né? Mas é uma questãozinha que dá para ficar com medo. Não, dá para ficar com medo. De certo e errado, eu erraria, tranquilamente. Dá para ficar com medo até porque tem aquele relatório resumido da execução, aí você fica, relatório resumido, né? E ele também é publicado, e aí você fica na dúvida. Mas você tendo uma múltipla escolha, você consegue ver que a letra C está melhor, né? Isso. Você consegue ver que a letra C está melhor, então você fica com ela. E aí, é porque é letra de lei, o decreto diz assim, execução orçamentária e financeira detalhada. Aí a banca vai e troca por resumo, né? Aí fica errado. De fazer questões por isso, né? Porque nós temos várias questões, principalmente FCC, em que a gente não tem um item totalmente correto. A gente tem o menos errado. A primeira questão que eu fiz de AFO, de suprimento de fundos, é um caso desse, em que a banca trouxe um artigo copiado e colado de um decreto, sem levar em consideração o parágrafo daquele artigo, que trazia uma exceção. Então, não era o item 100% correto, era o item menos errado. Então, isso acontece muito, né? Principalmente com prova de múltipla escolha. Isso, então, múltipla escolha não é para deixar... Né? Letra C. E a letra de múltipla escolha, realmente, como você diz, não é para deixar em branco, não. Você procura a melhor, a mais completa, a mais correta, ou a menos errada, né? Aqui é a mais completa mesmo, mais correta. E se você se basear no próprio decreto, realmente está errado mesmo, né? Se você tiver só a noção geral e não tiver lido o decreto, você realmente fica na dúvida, né? Mas, pelo decreto, realmente é errada essa letra D. Entendeu? Então, letra C mesmo é a resposta. Então, vamos para a quinta agora. A minha última de AFO, tá? Questãozinha de 2017, TRE, Pernambuco, tá? Analista judiciária, área administrativa. Relativamente ao orçamento público brasileiro, assinale a opção correta. Letra A. O orçamento anual deve incorporar os orçamentos fiscal, de investimentos, da Seguridade Social e das empresas nas quais o poder público tenha participação. Não. Maioria do capital social com direito a voto. Isso, gente, já tem que estar mastigado na sua cabeça, tá certo? Artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, tá certo? Letra B. Na classificação orçamentária, segundo a fonte de recursos, os resultados obtidos pelo Banco Central são considerados de outras fontes. Não, gente. Se você pegar o artigo 7º da Lei de Responsabilidade Fiscal, vocês vão ver que o resultado positivo do Banco Central vai ser considerado receita do Tesouro. Então, não é de outras fontes, vai ser considerado receita do Tesouro, tá certo? Então, você vai pegar o dígito 1. Né? Quando você estuda classificação por fonte e destinação de recursos, você tem lá, dígito, se começar com dígito 1, recursos do Tesouro. Dígito 2, recursos de outras fontes. Dígito 3, recursos do Tesouro de exercícios anteriores. Né? Então, você tem que memorizar. O resultado positivo do Banco Central vai ser atrelado aí, né, a conta do Tesouro, né, vai ser receita para o Tesouro. Logo, aquilo ali é orçamento vinculado, é recurso do Tesouro. Não é recurso de outras fontes. Artigo 7º, Lei de Responsabilidade Fiscal. Letra B errada. Letra C. Os programas contidos no orçamento público dividem-se em temáticos, gestão, manutenção e serviços ao Estado e operações especiais, incluindo-se nesta última, ou seja, incluindo-se nas operações especiais quem? Os serviços da dívida externa. Sim, gente. Os programas de operações especiais, eles englobam aí os serviços da dívida,
as transferências constitucionais, tá certo? Aquelas transferências que um ente faz para o outro, serviços da dívida, seja o pagamento de juros, seja o pagamento de principal. Esse termo pode vir na questão como gestão da dívida, tá certo? Algumas indenizações e restituições vão estar atreladas aos programas de operações especiais. Lembrando, gente, que os programas de operações especiais, eles não vão estar no PPA. Os programas de operações especiais, eles não integram o PPA, eles vão estar somente na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Então, a letra C é o nosso gabarito. A letra D diz assim: enquanto o crédito especial é incorporado ao orçamento, por adição da importância autorizada à dotação orçamentária, a despesa com crédito suplementar apresenta-se separadamente do orçamento. Gente, ele trocou. Quem reforça o orçamento, quem reforça uma dotação é o crédito suplementar. E quem aparece de maneira apartada, que é para uma espécie, né, para uma despesa nova, não prevista no orçamento, é o crédito especial. Então você troca aí para consertar. Bem, enquanto o crédito suplementar é incorporado ao orçamento por adição da importância, né? Olha aí a questão de reforço de dotação. A despesa com crédito especial apresenta-se separadamente do orçamento. Sim, porque é para uma despesa nova, tá certo? Então você troca os conceitos. Letra D, errada. E a letra E, o PPA estabelece diretrizes nacionais para as despesas de capital e para os programas de duração continuada. Professor, não vi erro nessa questão. Preste atenção. Ele não traz diretriz nacional. Ele traz diretrizes para o âmbito do ente que está sendo trabalhado. Se é um plano plurianual da União, vai trazer diretrizes para o governo federal. Lembrando, gente, que cada ente vai ter o seu PPA. Então, a gente tem um PPA para cada estado, a gente tem um PPA para cada município. Então, a questão ela erra ao dizer que é como se ela dissesse que só existe um PPA que traz diretriz para toda a nação. Não. A gente tem o PPA da União, a gente tem um PPA para cada estado e um PPA para cada município. Então, a letra E é errada. Nosso gabarito, letra C. E vamos para a última de administração aí, bem na hora. Certo. Nossa última questãozinha aqui é a respeito de governança, tá? Um tema que o CESP gosta muito. E essa tá um pouquinho também mais pesada que a maioria, porque como era o cargo de auditor, né? Então, a governança é estudada de forma mais detalhada, utilizando o referencial do TCU, certo? É muito cobrado o referencial do TCU. Se você for fazer um concurso para auditor, você vai ter que estudar por esse referencial de governança, mas é tranquilo também. Então, vamos lá. O item 1 diz o seguinte: a governança provê direcionamento, monitora, supervisiona e avalia a atuação da gestão, com vistas ao atendimento das necessidades e expectativas dos cidadãos e demais partes interessadas, garantindo qualidade e efetividade ao processo decisório. Está correto esse item, tá? A governança realmente, ela tem esse âmbito, é como que para o referencial teórico do TCU, para a governança assim, do setor público, você faz como que a governança fosse algo maior que a gestão, certo? A governança fica meio que acima da gestão e ela que dá todo o direcionamento, né? Quando a gente estuda governança de maneira geral, a gente já sabe que a governança, ela está muito mais atrelada à administração, enquanto a governabilidade está atrelada à legitimidade, né? A gente estuda assim para diferenciar. A gente até tem o bisulado que a governança termina com A, o A de administração, para você conseguir associar e lembrar que quando ele falar de consegue implementar as políticas públicas, consegue governar, consegue administrar, está falando de governança, né? Tem uma capacidade de administrar, é governança. E a governabilidade é a questão de você ter legitimidade, né? Legitimidade pelo povo, legitimidade do Congresso, no âmbito federal. Então, é essa associação que você faz para diferenciar, que é o que vem mais geralzão, essa diferença da governabilidade e a governança, né? Mas aqui ele explica mais. Esse inciso 1 que tu comentou tá certinho, né? Certinho. Dizer, a live vai encerrar. Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui rapidinho, abro uma nova só pra gente concluir essa questão. Pode ser? Coisa de 10 minutos. Pode ser. Até pro vídeo ficar completo lá no YouTube, eu junto os dois, tá? Gente, então tô encerrando essa live. E atualiza aí a página do Instagram, que eu já vou abrir outra chamada de vídeo ao vivo, só pra gente concluir essa última questão dela e a gente dar os nossos recados aí finais, tá certo? Tô encerrando só pro vídeo ficar salvo, tá? Já entro.